Neste ano de 2024, completam-se 60 anos do golpe civil-militar que submeteu o país e seu povo a 21 anos de ditadura e que teve como consequências os assassinatos e desaparecimentos de militantes, os exílios políticos, a condenação de crianças à orfandade e pais inconformados que até hoje esperam para enterrar seus entes queridos. Para muita gente, falar em ditadura nunca mais parece conversa muito batida, mas para nós das linhas de Sampa não. E vamos continuar falando sobre isso porque muitos brasileiros e brasileiras, jovens e adultos, desconhecem esse período da nossa história. E é por isso que dizemos que não devemos esquecer que houve ditadura no Brasil e que não devemos permitir que aconteça novamente. E para apresentar o que aconteceu ao país nesse período, o Coletivo Linhas de Sampa resolveu fazer 2 painéis de caráter educativo e uma série de rodas de bordado e oficinas sobre essa temática. No primeiro painel, que chamamos de 60 anos do golpe, estão os nomes dos 434 mortos e desaparecidos reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Nomes que foram bordados por integrantes de 9 coletivos de bordado ativista Brasil afora. E ele foi levado para a Caminhada do Silêncio, no dia 31 de março, em São Paulo, e para a Caravana da Democracia, que saiu do Rio de Janeiro e seguiu para Juiz de Fora no começo de abril. O painel foi feito em tecido cinza e mede 2,5 por 1,30. No alto, em letras brancas, está escrito 60 anos do golpe de 64, para que não se esqueça, mortos e desaparecidos pela ditadura civil-militar no Brasil, 1964 a 1985. Os nomes das 434 vítimas com o seguinte esquema de cores. Sobre o fundo preto, foi bordado em linha branca. Sobre o fundo cinza, em linha vermelha. Em fundo branco, em linha preta. Os nomes estão contornando uma figura representando uma das vítimas da ditadura. Embaixo foram bordadas as assinaturas dos coletivos que confeccionaram o painel. Linhas de Sampa, Linhas do Rio, Linhas do Horizonte, Linhas da Resistência, Borda Luta, Linhas de Poa, Linhas do Sul, Linhas do Mar e Linhas da Ilha. Na Caminhada do Silêncio e na Caravana da Democracia, foi emocionante ver as pessoas buscando os nomes de pais, mães, irmãos, irmãs, amigos. E quando as pessoas encontravam esses nomes, nós víamos um misto de alegria, de tristeza, de agradecimento, de saudade. E já o segundo painel, que chamamos de Nunca Mais, no alto traz seu nome em letras brancas. 60 anos do golpe de 64. Ditadura nunca mais, atrocidades cometidas pela ditadura civil-militar no Brasil, 1964 a 1985. O painel foi inspirado no texto lido na Marcha das Mulheres nos 50 anos do golpe no Chile, em 2023, com adaptações para a realidade brasileira. O painel tem um fundo cinza e nele estão pregados cerca de 50 retângulos de algodão cru de 20 por 15 com bordados que retratam essas atrocidades, sempre com a palavra nunca mais. Entre os bordados foram intercalados fios vermelhos que simulam marcas de tiros. Para dar alguns exemplos, nunca mais a censura. No bordado, vemos o carimbo de censurado sobre um palco de teatro. Nunca mais crianças torturadas, com retratos de 3 crianças fichadas pelo DOPS. E por aí vai, são muitos e muitos nunca mais, justamente para que não se esqueça o que aconteceu e para que nunca mais aconteça. Linhas de Sampa é um coletivo de bordado ativista, borda política e faz rodas de bordado nas ruas, em praças e parques, além de promover oficinas em escolas públicas para levar a pauta dos direitos humanos para os jovens. São mulheres e homens que lutam pela democracia, que se indignam com o desrespeito aos direitos humanos e clamam por justiça. Olá, eu sou o Cauê Maia e esse é o episódio 5 do Desvios, podcast do Coletivo Transverso. Hoje escutamos Reiko Miura, uma das bordadeiras das Linhas de Sampa, coletivo de bordado ativista norteado pela luta por democracia e direitos humanos. As Linhas de Sampa nasceram em 13 de abril de 2018.
tempo de golpe, de perseguição à esquerda, do crescimento de número de assassinatos de ativistas e lideranças como Marielle Franco, de prisões arbitrárias como a de Lula. Hoje, as linhas de Sampa atuam em ruas, escolas, museus de São Paulo, promovendo rodas e oficinas de bordado, para debater temas da atualidade e da memória social. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a organização das linhas de Sampa. A ideia de usar o bordado como meio de expressão veio da experiência mineira das linhas do Horizonte. O bordado já foi usado como manifestação política em diferentes momentos da história. Um exemplo mais recente é o das mulheres chilenas que usaram as arpileiras para expor para o mundo o que acontecia no Chile após o golpe de Estado que aconteceu em 1973. Eram retalhos de tecido costurados e bordados sobre a juta, formando um quadro que expunha para o mundo o que acontecia no país. Hoje, no Brasil, a arpileira é desenvolvida pelas mulheres atingidas por barragens. Nas linhas de Sampa, os panfletos começam a se formar a partir de temas mais urgentes da conjuntura. São criados grupos de trabalho para aprofundar o debate e para traçar linhas de ação para o coletivo. Dali saem ideias de imagens, frases a serem usadas nos quadrados, que chamamos de panfleto bordado. E bordar nas ruas, em roda, é uma forma de abordar as pessoas que chegam para conhecer nossos bordados, que ficam expostos em um varal. E funciona mesmo como um chamariz para começar uma conversa sobre os temas que estão ali bordados. Qualquer pessoa que se identificar com uma das pautas bordadas pode sair dali usando nossos panfletos e, quem quiser, pode bordar com a gente ali mesmo. Estar nas ruas é nossa vocação e onde houver uma boa luta, lá estaremos. A parceria entre linhas de Sampa e Coletivo Transverso começou já em 2018. Quando elas bordaram alguns dos nossos poemas e a gente participou juntos em várias manifestações. Mas foi em 2022 que essa relação se tornou mais próxima, quando a gente começou a ocupação Arte em Fluxo, no ateliê Alex Valauri do Complexo Cultural Funato São Paulo. É um projeto que segue em atividade e que foi voltado desde o princípio para realizar atividades artístico-pedagógicas no espaço público e dentro da Funarte. Entre essas atividades, rodas de bordado e exposições que a gente fez juntos. E um dos livros de artista que elas expuseram lá foi o Mulheres em Movimento, que é uma obra bem interessante que homenageia várias mulheres de luta do Brasil. Nossa parceria mais recente foi a participação da comitiva Viva Chile, que aconteceu no ano passado, em 2023, na ocasião dos 50 anos de memória do golpe militar chileno de 11 de setembro de 73. Lá, a gente também distribuiu panfletos bordados, stickers, fizemos projeções com a bazuca poética e participamos de diversas homenagens aos desaparecidos, torturados, mortos, familiares e amigos dessas pessoas perseguidas pelo regime chileno, que teve também apoio do governo militar brasileiro de 64. De volta ao Brasil, trouxemos o slogan Nunca Mais, utilizado nos eventos de memória chileno. Entre as convicções que compartilhamos com as linhas de Sampa está a ideia de que um futuro mais justo só vai existir quando a gente acertar contas com o passado. Esse passado de violência e opressão que só a memória pode impedir que se repita. Roteiro e direção, Coletivo Transverso. Edição, Ramiro Galas. Assessoria de comunicação, Larissa Sarmento, da Brilha Assessoria. E design gráfica, Maíra Zanon, da Ilha Design. Coletivo Transverso é formado por Patrícia Del Rey, Rebeca Damian e eu, Cauê Maia. O podcast de Desvios faz parte do projeto de manutenção do Coletivo Transverso. Tem apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Obrigado pela escuta e um abraço.